Que alegria poder estar na casa do Senhor. É um privilégio. Mas você que está em casa também está vivendo um privilégio. Um privilégio de estar na presença do Senhor. E o seu lar se torna um lar de esperança, um lugar de prazer, um lugar de paz. Porque hoje, não é que tem dia que Jesus está aí, tem dia que não está. Hoje é um dia especial de plenitude, de alegria, de harmonia, de sorrisos. E dentro de casa dá para abraçar, dentro de casa dá para tirar a máscara, dentro de casa nós somos nós mesmos. E hoje é um dia muito especial para a gente pedir a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele possa nos preencher, nos dar a harmonia necessária e a gente ter um relacionamento muito especial. Em primeiro lugar com Deus, e é para isso que estamos parados neste momento, e também para a gente ter a plenitude de relacionamento com quem está ao nosso redor. E a gente precisa aproveitar isso. Cada segundo. Então, desde que você acordou de manhã, põe um sorriso no rosto, né? Olhe para quem está perto de você. Eu acho que a máscara nos ajuda a olhar com intensidade aqueles que estão ao nosso redor. E por isso, hoje, tenha um olhar também de esperança. Aliás, esse é o tema da semana, um olhar de esperança. O mundo está vivendo um caos. E a gente sabe disso. Estamos vivendo momentos tão difíceis da humanidade e que a gente precisa parar, refletir e falar assim, qual é a minha contribuição? Então hoje eu queria te desafiar a dizer assim, o olhar de Jesus vem sobre você, ilumina a tua vida. Para quê? Para que você possa olhar e dar um olhar de esperança para quem? A esposa faleceu assim que nasceu a quarta filha. Aí ele não podia ser pastor, porque como ele ia ser pastor com 4 filhos, sem esposa, olha, uma coisa tão assim triste, mas que ele reverteu. A esperança vibrou e ele voltou para Uruaçu e lá ele se tornou um grande missionário. E ali naquele lugar tem uma igreja linda, porque o Oséias trabalhou para Jesus. O Oséias, até hoje, ele é um pregador para Jesus. Então, isso é fantástico e é maravilhoso. Mas vamos à minha história. A Eleni, ela mora em Brasília, é uma esposa de pastor que já está viúva também. Foi uma outra coisa triste na vida dela que aconteceu, que o esposo estava fazendo uma visita para um comércio de um irmão da igreja e chegou um assaltante e ali você fala, nossa, a mulher veio só contar história triste hoje. Não, a Eleni também teve um olhar de esperança e hoje a Eleni faz um trabalho no prédio que ela mora que é uma coisa incrível. Ela entrou na lista do grupo do prédio e ela falou assim, se alguém tiver algum pedido de oração, pode fazer, porque tal hora eu estou orando. E na hora, que eram mais ou menos umas 4:30 da manhã, ela passou um recadinho e falou assim, olha, este é o momento que eu estou de joelhos pedindo a bênção para vocês. É pandemia, ninguém conversa com ninguém, ninguém sai para a casa de ninguém, mas ela falou, o que eu posso fazer dentro da minha casa eu vou fazer. E daí a Eleni começou a orar, e de repente começaram a vir os pedidos de oração, e os pedidos de estudos bíblicos. Eles estudam domingo pela manhã, um grupo enorme de pessoas do prédio estudando a Bíblia. Mas a Eleni, a gente chama que é sangue, né? Sangue no olho, parece que corre daqui, vai para lá. Ela olha. E ela chegou num caixa de supermercado e a moça só tinha o olhinho para ela ver. E ela viu tristeza.
E ela falou assim: eu preciso ajudar essa moça. E ela começou a conversar com a moça. E ela se identificou, dizendo que, se você quiser, eu posso estudar com você. E mais uma pessoa está estudando a Bíblia nesse grupo de estudos. Gente, estamos nos últimos dias. Eu queria dizer para vocês assim, olha, a gente ainda tem 10 anos, vamos construir casa. Eu não sei. E se eu falasse, a gente tem 3 anos ainda aqui neste mundo, o que você faria? Eu estou diminuindo, tá? Meio ano. Eu não sei quanto tempo esse planeta vai aguentar. Porque se você olhar a parte científica da ciência, eles estão dizendo, ó, tá ruim a coisa. E vai piorar. Mas a Bíblia já falou isso para nós. Nós já sabemos disso faz tempo, que as coisas não iriam melhorar. Mas vai ter um dia que eles vão falar assim, paz e segurança. E a gente vai fazer assim com a mãozinha e vai falar, oba, está chegando o fim. O que nós queremos é ter esperança. O nosso olhar tem que ser um olhar de esperança. E a gente não pode desanimar. Esta semana, eu não sei como que está o seu coração. O meu deu nó várias vezes. Lá vem tristezas de novo, né? Eu não sei quantos souberam, mas teve uma professora do colégio de Santo André. A mãe dela pegou Covid. Depois de 4 dias que a mãe havia falecido, ela teve que ser internada, gestante, fizeram a cirurgia e ali mesmo ela já foi entubada. E, gente, quando veio a notícia do falecimento dessa moça, que deixou um bebezinho de 12 dias, uma filha de 6 anos, não tem como não chorar nesses dias. Aí a gente busca o olhar do Senhor, porque é só esse olhar que nos fortalece. Isso foi antes de ontem. E as notícias de ontem? Mais notícia ruim. E cada dia, a Bíblia diz assim, que os homens nos últimos dias desmaiariam de terror. E por isso nós estamos aqui hoje parados para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança nesse olhar de Jesus e a gente não vacilar. A gente não titubear, porque nós temos um Deus que é um Deus de amor. Mas a própria Bíblia diz assim, a gente não entende muito bem, que nos últimos dias, primeiro fala assim, né? Bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor. Você fala, difícil essa passagem. Mas é bem-aventurado, sabe por quê? Porque o Senhor quer nossa salvação. Ele quer ver a gente feliz, quer que a gente dure 105 anos como a Maria, Ele quer um monte de coisas, mas acima de tudo isso, o sonho de Deus é vida eterna para cada um de nós. Por isso Ele colocou esse vácuo aqui dentro e Ele falou assim, eu quero que você tenha vida plena, shalom, paz, alegria, harmonia, e você precisa viver isso na sua vida. E isso é fantástico, o que nós precisamos viver cada dia nos planos de Deus. E eu queria que você buscasse o olhar de esperança hoje lá em São João 14. São João 14 é a abertura para este momento especial. E para a gente ler a palavra de Deus, é tão bom dizer como Samuel, né? Fala, Senhor, fala agora conosco através dessa palavra, para que a gente possa entender o teu amor, o teu olhar. Amém. São João 14, de 1 a 3, é tão conhecido que eu acho que se eu pedisse, todos vão falar, decore antes até que eu fale. Até ela já está ali balançando a cabecinha. Diz assim na minha Bíblia, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu quero falar de grandes paixões de Jesus. E essa é a primeira paixão de Jesus. Onde eu estou, eu quero você pertinho. Eu quero você do meu lado. Eu quero te dar a mão. Sabe, naquela hora do vale da sombra da morte, que você está passando pela tristeza, como diz o Salmo 23, Ele está ali. Então eu não sei o
que você está passando, mas o que eu sei é que essa é uma promessa. E desde o Gênesis, todas as promessas foram cumpridas. E todas as profecias. Por isso a gente precisa estudar e ter um foco, uma visão. Eu sei o amanhã, o depois de amanhã e o que vem pela frente. Quando começou a pandemia, muitas pessoas ficaram apavoradas. E agora, o que vai acontecer, né, com a gente? Busque na Bíblia, busque na palavra. E Jesus tem todas as respostas que a gente precisa. E por isso, eu gosto desse texto. Ele diz assim, não se turbe. O que é não se turbar? Um coração turbado, triste, ansioso, deprimido, cheio de medo, de angústia. E ele falou, não fiquem assim. Credes em Deus. Para eu crer em alguém, eu preciso conhecer esse alguém. E quando Jesus veio a este mundo, Ele buscou dar essa intimidade, mostrar essa intimidade que a gente precisa ter com Deus. E foi isso que Ele fez. Cada dia. E Ele falou assim, na casa de meu Pai tem muitas moradas. E eu fico imaginando o olhar dos discípulos brilhando, felizes, porque tinha lugar na casa do Pai. Onde é a casa do teu Pai? Eu não sei quantos aqui ainda tem pai e mãe vivo, mas é tão gostoso quando a gente liga e fala assim, estou indo. E eles não veem a hora. Eu me lembro quando eu morei lá no Mato Grosso, em Cuiabá, meus pais em Curitiba, e eu podia ligar e falava assim, estamos indo. E dali a pouco vinha, estão chegando, estão chegando, estão chegando, estão chegando. Porque era muito longe, né? E a gente ia de carro com as crianças. Como é a casa do Pai? É um lugar gostoso. É um lugar aprazível, mas mesmo que não seja aqui na terra, este lugar gostoso, aconchegante, Jesus falou, na casa do Pai, o Pai do céu tem lugar para você. Se não tivesse, eu ia falar para vocês. E Ele falou, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei. Gente, é o dia do abraço. Vai ser sensacional. E nós precisamos disso. Nós precisamos aguardar com paciência esse momento especial, porque muito em breve vai chegar. Eu não sei como que está a sua vida, se você está angustiado, se você está triste, se você está preocupado com as coisas, mas eu sei que é esse o tempo que nós devemos aguardar com muita paciência. Esses dias eu fiquei sabendo que agora até o WhatsApp a gente pode acelerar para ouvir, eu já sabia do YouTube, né? Agora também ali. E eu fiquei pensando, onde nós vamos parar desse jeito? Então, áudios acelerados, as interações curtas, os relacionamentos superficiais, conversas rápidas, vida corrida, entrega no prazo, compromisso. E daí veio a pandemia e a gente pensou assim, oba, vou ficar em casa de pijama. Como que está a sua vida? A maioria das pessoas estão trabalhando muito mais, só que com uma pressão muito maior, medos. E tudo isso tem gerado um estresse. E algumas vezes está mexendo lá no nosso íntimo, na nossa vida espiritual, causando abalos. Porque a gente sabe que a gente precisa confiar em Deus, mas parece que dá uma fraqueza. E como que a gente se mantém? A gente se mantém usando a paciência que o Senhor quer nos dar. E Ele fala, tenham calma. Eu estou indo para o céu, não se esqueçam do João 14, de 1 a 3. Eu estou indo e eu voltarei. Sabe aquela criancinha que está no carro e fica, já está chegando, já está chegando, já está chegando? Então, calma. Essa semana eu estou fazendo um curso e a professora estava falando sobre essa questão da ansiedade, como que se desenvolveu tantas pessoas ansiosas. Então, vou dar uma deixa para vocês. Como que era no tempo que você era criança, quando vocês queriam comer bolo? Lembram? A gente pegava os ovos, ia batendo a clara, quando ficava e tal, aí ia. Demorava uns 40 minutos ou 1 hora para o bolo ficar pronto ou mais. Como que é hoje? Telefona, ou você vai no mercado, já está pronto o bolo. Então, as crianças hoje não estão aprendendo a desenvolver o motivo de espera. Tudo é muito rápido. Eu quero até mostrar. Tudo é descartável. Usou, joga fora, vem outro. Usou, joga. Até nós temos dificuldade com brinquedos.
porque é tudo muito rápido, tudo passa tão rápido. E Jesus falou: eu vou voltar, tenham paciência, sabe? Nós precisamos disso. Até hoje não houve um filósofo que padecesse de dor de dente e que tivesse paciência. Eu estou com dor, mas está tudo bem. Não é assim. Quem teve dor de dente sabe como que ela é danada e ela vai te apertando, sabe? João nos mostra algumas coisas que nós precisamos aprender. Queria que você lesse na sua Bíblia, 1 João 3, verso 2. E esse texto, ele fala da volta de Jesus e como a gente precisa estar. Então, estamos aqui falando de espera e de esperança. Estamos num período de espera, mas é um período de grande esperança. E João vai nos dizer como nos portarmos nesse período. E ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não parece o que seremos, mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Presta atenção nesse texto. Ele está dizendo o seguinte, que quando Jesus estiver para voltar, nós temos que estar parecidinhos com Ele. E esse tempo agora é o tempo de preparo. Não é um parecidinho físico, tá? Que bom se fosse, mas é um parecido de caráter. Nosso caráter aqui está sendo provado, testado, para a gente ficar parecido com Jesus. Nós somos pequenos cristos. E como pequenos cristos, onde formos, nós temos que fazer o que Jesus fazia. E eu fico encantada com a vida de Jesus. Ele passava o dia inteiro, de casa em casa, de lugar em lugar, grande multidão. E a música foi sensacional hoje. Obrigada. Um toque de Jesus fazia diferença. O sorriso de Jesus fazia diferença. Onde ele ia, ele promovia bem-estar. Como que é ser parecido com Jesus? Deu para entender? Onde ele ia, ele promovia curas. Onde ele ia, ele promovia bem-estar. Onde ele ia, ele mudava o ambiente. Quem é você? Eu sou um pequeno Cristo hoje. Quem é você aqui em Cotia, onde você reside? Um pequeno Cristo. Quem é você dentro da sua casa? Um pequeno Cristo. E se não está sendo, gente, essa é a sua oportunidade de rever os valores e falar: Senhor, muda a minha vida. Eu preciso ser parecido com Jesus. Como que é se tornar semelhante a Jesus? É mais ou menos fazer o que Jesus fazia. É buscar as coisas que ele fazia. Tem um outro texto que eu quero ler com vocês, que está lá em Gálatas 2, 19 e 20. Aqui é Paulo falando quem ele era. Paulo, antes da conversão, era uma. Mas o Paulo depois era outra pessoa. E ele diz assim, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive. Sabe aquela história do velho homem cheio de, eu falo que é ogrices, né? Mais grosseiro. Parou de viver essa pessoa. Porque essa pessoa que somos nós, os pequenos cristos, ele fala assim: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho nessa carne, eu vivo para glorificar o nome do Senhor. Sabe, Deus deseja que nós sejamos pacientes agora, uns com os outros. Se tem um ingrediente que a gente põe nas receitas e que devia ter em todas as casas, se chama paciência. Não é nem sal, nem açúcar, nem mel, nada. É a paciência. Parece que as pessoas estão assim, no grau Master Plus de intolerância. Olhou, é uma bomba. O que está acontecendo com o ser humano? Quem nós somos? Nós somos pequenos cristos. Estamos tentando, cada dia, não estou falando de perfeccionismo, não estou falando nada disso, cada dia é aperfeiçoar a nossa vida pecaminosa para sermos o mais parecido possíveis com Jesus. E isso faz toda a diferença, sabe? Tenham em mente que a paciência, esse ingrediente, significa salvação, porque a paciência gera esperança.
E através do Espírito Santo que vai habitar em nós, nós passaremos a viver a vida de Jesus. Sabe, os crentes cheios do Espírito têm fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus vive neles. A gente vai ter alguns deslizezinhos por aí, mas Jesus está vivendo em nossa vida. Isso faz a diferença. Lá em Filipenses 2, verso 5, ele fala que nós vamos ter as mesmas paixões que Jesus teve. O que Jesus não gostava, a gente vai passar a não gostar, mas nós vamos ter amor pela justiça. Nós vamos viver uma vida diferente daquilo que, em geral, se vive por aí. Na Bíblia, a paciência e a esperança estão sempre de mãozinhas dadas. E por isso que a gente tem que se apegar a isso, olhando o futuro, com grande esperança, mas indo pacientemente. Vamos pensar um pouquinho na vida de Jesus e na paciência que ele teve com as pessoas. As duas grandes paixões de Jesus. A primeira está em Salmo 40, versos 7 e 8. Abra lá na sua Bíblia. Salmo 40, versos 7 e 8, nos traz um texto bem interessante, falando da primeira paixão de Jesus. E essa primeira paixão, ela nos mostra o anseio dele. E diz assim, versos 7 e 8, Salmo 40. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Como ter esperança? Como ter paciência? Imitando Jesus. E o que Jesus fazia? Me agrada. Eu fico feliz em fazer a vontade do meu Deus. E dentro do meu coração está a tua lei. Obediência. Quando você conhece a verdade bíblica, você vai querer participar dessa obediência. E isso faz toda a diferença em nossa vida. E era assim a vida de Jesus. E eu fico pensando em Jesus, andou o dia inteiro, percorrendo aquelas ruas empoeiradas, atendendo aqui, atendendo ali. Era um desgaste muito grande. E na madrugada, na primeira vigília da manhã, entre 3 e 5 da manhã, já estava Jesus de joelho. Conversando com quem? Com o Pai. Porque do Pai vinha bênçãos e luz. E quando ele saía, ele refletia essa luz. Gente, estamos nos últimos dias. E eu vou fazer a perguntinha básica, né? Como está a sua vida devocional? Existem hoje, eu falo assim, o texto diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento, mas não é por falta de material, não. Só no celular, se você baixar, no tablet, onde você quiser. Quantas variedades de Bíblia e de versões nós temos, é uma coisa incrível. Todos os livros praticamente do Espírito de Profecia já tem até áudio. Então, se eu estou fazendo comida, eu estou lá assistindo, ouvindo visões do céu, depois eu vou para o grande conflito. Não importa. Eu tenho tudo nas mãos que eu posso utilizar. E Jesus permitia que as pessoas o buscassem, para que ele pudesse refletir o amor do Pai. Então, no seu devocional, cada manhã, levanta cedo, sabe? Não é tão difícil acordar cedo. No primeiro e segundo dia vai ser meio enroscado, mas acorde e vai falar com o Senhor. Faça como Samuel, fala, Senhor, teu servo está aqui, está ouvindo, eu preciso de mudanças, eu preciso da presença do teu Santo Espírito. E Jesus deu esse exemplo por necessidade para refletir o seu amor para os demais. Nós precisamos também fazer a segunda paixão de Jesus. E essa segunda paixão de Jesus, ela é incrível. É a paixão de pregar o Evangelho. E a gente sabe, decora o verso, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a todas as pessoas. E Jesus, ele não ficou só em Jerusalém. Ele foi ali em toda a Galileia e ele foi pregando. E isso é passado para nós hoje. Que nós precisamos ir e pregar. E a gente começa onde? Dentro de casa. Então agora eu vou puxar um pouquinho para o papai e para a mamãe que tem crianças pequenas em casa. Como que está o culto familiar? Tem um horário? Porque assim, o seu devocional é uma coisa, é você e Deus sozinho, você buscando, estudando, entendendo. O estudo da lição não é só aquela lida rápida, é para você pensar naquilo e refletir durante o dia. Mas e o momento com seus filhos?
Como está? Será que você está se dedicando a esse tempo com seus filhos? A paixão de Jesus era essa: ide e pregai. Vá a todo mundo e pregue para essa geração, para que você possa fazer a vontade de Deus. E isso faz toda a diferença na vida das crianças. Vamos ler Lucas 19, verso 10? Lucas 19, ele mostra então em detalhes essa segunda paixão de Jesus, mostrando o que é necessário para nós hoje, porque nós somos os imitadores, né? Nós precisamos fazer a vontade de Jesus. Lucas 19, verso 10, fala dessa grande paixão de Jesus. E diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Onde está o perdido? Alguns estão perdidos dentro de casa. Alguns são seus vizinhos. Alguns estão lá no seu trabalho. Eu não sei onde eles estão. Mas eu sei que você, se pedir para o Senhor, o Deus vai te mostrar. Só de candidatos, de pessoas, tipo, que entram para Novo Tempo e pedem estudos bíblicos, tem um monte. Se você não conhece ninguém que está querendo falar, ouvir de Jesus, até conversa com o pastor Jairo, né, pastor? Fala, me dá alguém para eu ligar. Eu comecei a dar estudos bíblicos esses dias, e está sendo muito interessante, porque eu pensei assim, vou fazer pelo Zoom. A pessoa não consegue acessar o Zoom, não tem. Falei, e agora? Como que a gente vai fazer? Então, eu ponho na tela do meu computador o slide, eu ligo o meu celular, viro a câmera para lá, e eu viro para cá e converso com ele, viro para lá e mostro o texto, e viro uma ginástica. Mas estamos indo, gente. Pela primeira vez, usando esse método. E nós podemos fazer muito mais. Jesus fez muito pela humanidade. E a grande paixão de Jesus era buscar e salvar o perdido. Intencionalidade. Eu quero contar mais uma história. É a história do irmão João. O irmão João, ele foi comportor a vida toda. Gostava muito de pregar, de falar de Jesus. E quando ele se jubilou, que é o termo que a gente usa, né, se aposentou, ele falou, para onde que eu vou? E ele escolheu um lugar, só de falar o nome da cidade, vocês vão saber por quê. Olímpia. Sabe o que tem em Olímpia? Um parque aquático. E eu fiquei pensando, quem quer se aposentar e ir lá para aquele calorão, né, interior de São Paulo? Mas ele foi, ele falou assim, eu tenho um propósito. Então ele comprou uma casinha num condomínio e cada manhã, as manhãs dele, ele anda pelo condomínio e ele cumprimenta todas as pessoas, e se tem um quintal que está baldio, ele carpe ali, e ele ajuda a planta do outro, e ele então revolucionou o seu condomínio. Meio-dia ele almoça, e sabe para onde ele vai? Para o parque. Ele tem vítimas no parque, é o lugar da pescaria espiritual. E por que eu sei dessa história? Porque um dia minha filha foi para esse parque passar 2 dias, 3, e eles estavam lá naquelas piscininhas pequenas, sentaram, aguinha quente, e de repente chega o irmão João e a esposa, e se sentaram, e eles acharam que a minha filha ia ser a vítima deles, né, da pregação do evangelho, gente. E ele começa a conversar, e ele já oferece a casa dele, chama para almoçar na casa dele. Ele faz uma intimidade. A minha filha ficou encantada. Ela falou assim, como que pode ter alguém assim tão especial? Sabe, o pequeno Cristo, ele está lá. E cada dia no parque. E tem um detalhe que eu achei fantástico, que a gente até riu. Antes de ir embora, ele olha para a esposa e fala assim, já vai fechar o parque. Vamos tomar banho. Eles tomam banho no parque, daí eles economizam a água da casa deles. Olha que gracinha, né? Então, eles fazem isso todos os dias. Tem dia que a esposa fala, hoje eu não quero ir para o parque. Ele fala, então eu vou à pesca sozinho. Vou achar mais pessoas. E ele está ali intencionalmente. As pessoas do parque ele já é conhecido de todo mundo, ele vai lá todo dia. E ele já revolucionou. Ele faz culto de ação de graças no fim do ano para os funcionários do parque. Ele ganha ingresso para quem não pode. Então, ele visita uma pessoa muito simplesinha, bem pobrezinha, e ele vai lá e oferece ingresso do parque, mas porque o parque deu para ele. Gente, é encantador. Olhar de esperança. Esse homem revoluciona.
Aí você fala, mas é ele. Não, é você que é o pequeno Cristo, onde você está. O mesmo olhar que Jesus tinha para as pessoas, é a sua vez agora. É o seu tempo. E esse é o tempo. A gente até foi fechada a nossa boquinha para a gente ter esse olhar, para alcançar as pessoas. E isso vai fazer toda a diferença. Ajude as pessoas a terem esperança. O mundo está o caos que está, porque nós precisamos dar para elas mais esperança. A gente precisa motivá-las a confiarem em Jesus. O desafio do cristão parece estar na espera. Estamos ansiosos e parece que nada vai acontecer, mas eu quero que você se lembre que Jesus, quando estava lá naquele barquinho, que estava em meio à tempestade agitada, a gente podia criticar, falar assim, nossa, os discípulos sofrendo lá, remando, tentando se salvar, e Jesus dormindo. Não, Jesus estava presente no barco. Jesus sabia o que estava acontecendo e bastou levantar a mão e tudo mudou. No barquinho da sua vida, Jesus também está presente. Pode vir a tempestade que for, você está ali com Jesus. Ele não te desampara. E Ele sabe o melhor para você. Não se esqueça disso. Agora, tenha um olhar de esperança para aqueles que estão ao seu redor. Reflita esse amor que vem sobre você para as pessoas que estão ali. E começa dentro de casa. Sabe, nós estamos, hoje inclusive vai ter uma palestra para adolescentes sobre abuso e violência. O índice de violência com crianças aumentou assim uma coisa absurda. É muito sofrimento. Não só por uma doença que está aí e perdas que estamos tendo, mas as confusões e problemas dentro das casas. Pessoas que precisam de um olhar de esperança. E Jesus falou, ide por todo o mundo. Fazei discípulos. Vá, batize, sábado que vem vai ter um batismo. Quantas pessoas nesse período você levou para Jesus? Quantos estudos bíblicos? Quantas pessoas estão sedentas, precisando da sua mão? E nós podemos estender essa mão. E nós podemos fazer o que for melhor. Sabe, muitas pessoas, naquele dia, quando Jesus estava na cruz, se entregaram para Jesus. Mas hoje elas não conseguem olhar essa cruz, a menos que a gente direcione o olhar delas para Jesus. Elas estão olhando para o mundo, para a perdição, para o medo, para a angústia. Mas nós podemos falar, tem coisa além disso. Tem muito mais. Sabe, Jesus, na última vez que conversou com os discípulos, ele falou assim, esperem, tenham paciência, eu vou voltar. Eu gosto muito de me lembrar, e eu lembro disso com carinho, quando eu era criança, lá em Terra Roxa do Oeste, e meu pai estava conversando com a gente conversava muito, não tinha nada mais para fazer, vamos dizer, né? Mas era muita conversa na minha família, e a gente estava à mesa conversando, e meu pai falou assim, o meu sonho é ver Jesus voltando face a face. Gente, aquilo foi tão marcante, eu devia ter uns 6 anos, e eu mantive uma esperança, falei assim, Jesus vai voltar, porque meu pai está pedindo que ele quer ver. E meu pai descansou no Senhor. Mas meu pai queria ver Jesus voltar. Você quer ver Jesus voltar? Como que está o seu coração? Você quer ter essa paixão pelas almas, intencionalidade de salvá-las. Mas primeiro você precisa ter essa paixão. E você precisa abreviar esse tempo de espera para você. Não com ansiedade, mas com organização. Eu preciso organizar minha vida espiritual. Eu preciso organizar minha vida espiritual no sentido de proclamar este evangelho para as pessoas, porque Jesus precisa ser levado para as pessoas. Jesus precisa ser mostrado para as pessoas, e nós vamos mostrar Jesus. Lá em Romanos 8:24 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Parece uma coisa filosófica. E é. Mas eu tenho uma esperança, e eu espero essa esperança, e eu me firmo nessa esperança, e por isso eu espero. Aquela música fala, pode cair o mundo,
a minha esperança está lá, firme e forte no Senhor. Sabe, a paixão de Jesus é mostrar para nós esse amor tão grande. E Ele fala, calma, não se apavore, porque eu logo vou voltar. Paulo reconhece a salvação como uma âncora na cruz de Cristo, um evento já realizado. Olhe para trás, coloque lá a sua âncora. Eu vivi numa ilha, meu pai foi missionário na ilha, e todo barco tinha que ter uma âncora, não dá para viver sem a âncora. A nossa âncora da nossa vida precisa estar lá na cruz. Mas existe uma corrente, pelo menos lá na ilha era uma corrente ou uma corda que nos ligava, barco até a âncora. Essa corrente é a nossa esperança, que não vamos soltar de Jesus de forma alguma. E isso faz toda a diferença. Por isso, mesmo que nós tenhamos tensões agora, mesmo que esteja tudo difícil, não pense que é o fim aqui em si mesmo. Porque a experiência da salvação é a nossa esperança, é o que nos renova cada dia. Por isso, o projeto divino, a paixão de Deus, é você, a sua vida. Como você está vivendo, como você pode viver para mostrar este amor tão grande de Jesus. E o tema que eu queria encerrar é assim: persevere, tente de novo. Caiu, levanta, sorria e fala, contigo eu vou, me dê a mão, Senhor, para que eu possa chegar lá. Nenhum preço é elevado demais desse sacrifício tão grande que Jesus fez. Cristo, ele vivia mediante a presença do Espírito Santo, tanto que no seu batismo foi revelado isso, e é uma oportunidade para nós. Sabe, a impaciência de hoje não nos leva a focar na esperança que Jesus quer que nós tenhamos. O que nós precisamos? Pedir o Espírito Santo, para que o nosso olhar possa alcançar o outro, e nós, com a presença do Espírito Santo, vamos ter mais paciência e vamos estar dentro dos planos de Deus para alcançar vida e vida plena e abundante. A esperança também nos sustenta nos sofrimentos. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, a Irene, acho que o pastor lembra da Irene, e ela me ligou numa passagem de ano, ela falou assim, teve um acidente e faleceram 2 irmãs e o cunhado dela. E eu estava lá numa chácara no Paraná e eu vim para São Paulo, mas o que marcou a mãe dela ali em Limeira, que pela manhã o pastor chegou na casa, contou para a senhorinha o que havia acontecido com suas 2 filhas. Ela falou, pastor, ore comigo. E o pastor orou. E ela falou, esta é a minha esperança. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, eu vou me grudar nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos. Eu não sei o que vem daqui para frente, meus queridos. Eu não sei que mais tragédias e tristezas, ou alegrias. Mas o que eu sei é que não importa o que a gente esteja passando, a nossa esperança deve estar no Senhor. O sofrimento e a esperança e a paciência são difíceis para a gente como ser humano. A gente é imediatista, a gente quer tudo muito rápido, mas a gente precisa estar atento à vontade de Deus. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelado. Você já pensou no céu hoje? E eu queria que você parasse para pensar. Naquela grande fila, você está na fila, pequeno Cristo, já transformado pela glória de Deus, e nós vamos dar a entrada no céu. E Jesus está à porta, eu penso num lugar cheio de coroas, porque Ele vai pôr coroa na cabeça de cada um, então está aquele lugar cheio de coroas, e Ele fala, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Gente, nós vamos entrar meio que flutuando de tanta alegria. Não porque lá tem animais que não vão nos pegar, não porque a rua é de ouro, não, nós vamos entrar para tomar posse da eternidade. Essa é a nossa grande esperança. Eu não sei como que estava essa chama aí dentro de você, mas ela tem que arder, e ela tem que vibrar. Então, coloque lenha, vamos dizer, que é a palavra de Deus, cada dia, para que você renove essa esperança. E para que você repasse isso através do seu olhar para aqueles que estão ao seu redor.
Que Deus te abençoe e te use como um pequeno Cristo. Que você desenvolva paciência, que você espere, mas com o coração ardendo de desejo de ver Jesus, olhar nos olhos dele, face a face. Que Deus te abençoe. Amém. Tão difíceis, provações inesgotáveis, sofrimento bate a porta, não há como fugir, mas existe esperança, uma chance de mudança, é alguém que abre os braços e que pode tudo acalmar. Esperança e fé, abra o seu coração para o olhar de Jesus. As tristezas dessa vida desanimam dia a dia, e cansados das notícias procuramos fugir. Mas existe esperança, basta entregue em confiança em alguém que te enxerga e que pode tudo mudar. O olhar de Jesus é um convite de amor. O olhar de Jesus transformador, nesse olhar temos vida, esperança e fé, abra o seu coração para o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um convite de amor. Transformador, nesse olhar temos vida, esperança e fé, abra o seu coração, abra o seu coração, abra o seu coração para o olhar de Gostaria que você pegasse sua Bíblia agora, colocasse aí pertinho de você, como se você estivesse fazendo um compromisso. É um compromisso de fé. Essa foi uma semana especial, um evangelismo feminino, e hoje foi o último dia, para renovar a nossa esperança, para a gente manter o olhar em Cristo, para que o olhar dele nos transforme, para que o nosso olhar transforme pessoas. Olha quanta coisa! E Deus quer usar você. Não só as mulheres, mas todos os homens. Mas a gente precisa tomar posse da palavra. Ela precisa fazer parte da nossa vida. E daí nós vamos ser pequenos cristos. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra nos traz esperança e nos ajuda, mesmo com o coração ardendo de desejo de Te encontrar, a esperarmos o momento certo do Teu retorno. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, que vida teremos daqui para frente, mas nós queremos viver para Ti. Nós queremos viver a plenitude do Shalom, que é a paz contigo. E, Senhor, nos momentos de tristezas e de angústia e de medo, segura nossa mão, caminha conosco,
A nossa vida é o nosso barquinho. Vai conosco, Senhor. Não nos desampare em nenhum só momento. Senhor, estou colocando em tuas mãos agora esta tua igreja. São teus filhos amados. Lá na cruz, houve um sacrifício por cada um de nós que estamos aqui. E por isso nosso coração transborda de gratidão. Mas nos ajude, Senhor, a mover a nossa vida para alcançar pessoas que estão sofrendo, que estão sedentas desta palavra que estamos segurando. Nos use como teus instrumentos, que as mulheres possam se sentir abraçadas e cheias de esperança neste dia, e que elas possam multiplicar essa palavra. Nós queremos ser pequenos cristos aqui, desenvolver o caráter, a semelhança de Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, porque vacilamos, tropeçamos, mas nos fortaleça através desta palavra que seguramos. Fica conosco, ó Deus, transforma a nossa vida, mas volte logo, Paizinho. Estamos com saudades deste lar, desta eternidade, que muito em breve daremos os primeiros passos ao entrarmos nas mansões celestiais. Aqueça o nosso coração com essa doce esperança, rogamos por Jesus. Amém. Amém, Senhor.